da situação, vendo e ouvindo, muitas vezes não conseguimos ter a noção real daquilo que aconteceu. Então, o Senhor Jesus, ele morreu de uma forma tão cruel, nós cantamos isso hoje, né? Mas nós não conseguimos ter a percepção, salvo ser o Espírito de Deus habitar em nós e nos dar uma porção do que o Senhor Jesus fez por nós. E isso nós não conseguimos dividir com ninguém. Nós não conseguimos dividir essa porção da realidade que foi o sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar lá na cruz. Nós sofremos por muito menos. Qualquer mínima expectativa frustrada, insignificante, para nós, muitas vezes, é causa de muita dor e muito sofrimento. É o marido que não nos atendeu aqui, não nos atendeu acolá, uma esposa, um filho que não anda como gostaríamos, o amiguinho, a amiguinha. Isso gera raiva, gera frustração, gera mágoa, gera tudo ao nosso redor, em torno de nós mesmos. Mas isso não é nada, isso não significa nada, é pó e cinza que se desfará na destruição da nossa carne. E estaremos para sempre, por toda a eternidade, perdidos no lago de fogo e enxofre, para saber a segunda morte. E tudo aquilo que carregamos de nós mesmos estará lá conosco, porque rejeitamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que receberam uma porção do sofrimento de Cristo, o verdadeiro sofrimento, e ele sofreu de verdade, passam a ver como insignificante as suas supostas dores, né? Os seus supostos sofrimentos. Passam até ter vergonha de dizer que um dia sofreu. Se constrange a dizer, quando as pessoas chegam e perguntam como é que tá, irmão, a pessoa fica até com vergonha de dizer que tem algum problema, quando ela está diante do que o Senhor Jesus sofreu por ela de verdade na cruz do Calvário. Então, nós cantamos esses dois hinos, referente, entre outros, né, mas o de cruz e o outro eu não lembro o nome, referente às dores que o Senhor Jesus sentiu por nós, morrendo lá na cruz. E é uma porção que não podemos dividir com ninguém. Ou a temos ou não a temos. O Senhor disse para Pedro, quando ele pergunta, quem diz que sou? Eu ouvi agora um short de uma pergunta para o Whindersson Nunes, é um influenciador, né? E perguntaram quem é Jesus. Eu lembrei, me remeteu a 2000 anos atrás. Perguntaram para quem é Jesus para ti. E ele disse, é um homem bom, um homem que... Qual foi a palavra que ele usou? Que reinventou ali a história dele, né? A história dele dizia, a mulher foi pega adultério, mata, a lei manda matar. E ele disse, não é bem assim, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Então ele reinventou, ele falou, foi um filósofo, foi um homem muito bom, diferente do seu tempo, porque dos 8 aos 30 anos ele estava desaparecido da sociedade. Isso significa que ele viajou para o Egito, para vários lugares importantes, aprendeu com os filósofos, aprendeu. Essa é a imagem do Anderson Nunes, para o Anderson Nunes, né? O Whindersson Nunes, né? É isso aí mesmo, meus irmãos. Quem não conheça, né? É a imagem que ele tem do Senhor Jesus. E muitos de nós, eu digo muitos de nós que estão no meio cristão, também tem essa imagem. Porque é só o Pai que pode dar a realidade do Senhor Jesus para nós. Então não adianta a gente ficar batendo martelo em marido, em esposa, em filho, porque ninguém é nosso. Aqueles que o Pai der, o Senhor Jesus, serão dele. Então, não cabe a nós ficar batendo martelo, tentando convencer as pessoas. Mas o Senhor Jesus faz essa mesma pergunta que fizeram para ele. Quem diz que sou? E cada um falou alguma coisa. Um diz que é Elias, ressurreto, profeta, etc. João Batista. E Pedro diz, tu é o Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas o Pai que está no céu. O Pai nos levou até o Senhor Jesus. O Pai.
para os que foram, para os que dentre nós foram levados ao Senhor Jesus, foi o Pai que levou. E a gente percebe no comportamento, porque há um padrão fisiológico, visível, orgânico, para aqueles que são levados ao Senhor Jesus. Há um padrão a qual nós podemos ver e que nos tornará indesculpáveis no dia em que cumprir-se Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer somente uma vez, depois disso vem o juízo. Então nós estaremos diante de Deus e seremos indesculpados, porque, Senhor, mas uns dizem que Jesus era isso, uns dizem que Jesus era aquilo outro, e nós teremos um padrão. Ele mostrará o Senhor Jesus vive, encarnado, aqui em carne e osso, como um padrão de comportamento de quem está no Pai. E quem é levado ao Filho pelo Pai tem acesso ao Pai. Por isso o Senhor Jesus orou em João capítulo 17. Pai, assim como eu sou um contigo, eles também sejam contigo. Então isso cai por terra, todas essas doutrinas e filosofias que o homem inventa, unicismo, e tantas outras que dizem que não existe, que não existe a Trindade, que só existe Deus, que Jesus Cristo não existe, que era Deus encarnado nele, é só uma pessoa, Deus estava ali em carne, naquele homem que era o Senhor Jesus, e aquele homem, quando orava ao Pai, ele estava falando consigo mesmo. Então, todas essas falácias de Satanás, elas caem por terra. Mas isso só acontece quando uma pessoa é levada ao Senhor Jesus pelo próprio Pai. E, crendo eu aqui que nós fomos levados ao Senhor Jesus pelo próprio Pai, nós temos um modelo de comportamento, que é do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, dos primeiros irmãos, onde o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, aqui nós temos uma referência da oração do Senhor Jesus, Pai, que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Então, agora, a gente não existe mais, nos tornando um com Deus, deixamos de existir, perdemos a nossa individualidade, porque se o Senhor Jesus não existe, se ele é Deus que se fez carne, e lá no céu só existia Deus, não existia três pessoas, então logo nós também não existimos. É muita audácia, mas Hebreus 9, 27 diz: ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Nós estaremos diante de Deus e daremos conta das nossas audácias. Queremos saber muitas coisas, isso é importante. Queremos saber como proceder nesse mundo. Queremos saber se o Senhor Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Queremos saber modelos, como a igreja deve estar reunida, assim, assado. Queremos saber muitas coisas. Isso tem a sua relevância. Mas podemos ter as doutrinas de Cristo e o conhecimento de Cristo, e podemos saber as coisas, mas não estarmos no Pai, não estarmos em Cristo. Um homem natural pode aprender as doutrinas do Senhor Jesus e nunca ter estado nele. Então, essa não é a nossa maior preocupação. Muitos podem aprender, então fica aqui uma frase que nós podemos guardar no nosso coração. Muitos homens sem Cristo podem aprender a doutrina de Cristo e continuam eternamente perdidos. Mas todo aquele que tem a Cristo automaticamente aprenderá a sua doutrina. Então, a preocupação não são os ensinamentos em si, as regras, os estatutos. Isso é uma consequência de se ter a Cristo. A nossa preocupação é estar em Cristo. O do mais é automático, é consequência. Nós podemos abrir as Escrituras Sagradas em Tessalonicenses capítulo 3. Primeira ou segunda Tessalonicense, irmão?
É 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Tu quer mandar uma mensagem para todo mundo no celular? Localização, as coisas que você mandou. Não, tá. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Desculpa, irmão. É capítulo 4. 4. É, eu errei o capítulo. Não estava achando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus. Eu estou falando meio alto, não sei, porque não sei se os irmãos estão ouvindo aí. Estamos ouvindo, não. Eu Ah, particularmente ouvi. tá. Porque antes o irmão falou que estava onde eu vi. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, veja, a gente, não sei se é hipocrisia da nossa parte, ou a gente está sendo sincero, que é um pouco difícil de acreditar, mas o Espírito nos conduz, né? Nós, muitas vezes, chamamos os irmãos, né? Chamamos, ô irmão, o que Deus diz disso? O que Deus diz daquilo? Irmão, pode olhar futebol. Irmão, pode olhar novela. Irmão, pode escutar música, né? Irmão, como é que a gente se reúne? Irmão, como é que faz para tomar ceia? Que a gente quer saber a vontade de Deus. Mas é automático, porque se nós estamos em Cristo, Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar em todos os assuntos das nossas execuções práticas aqui nessa terra, enquanto estivermos nesse corpo. Irmão, como a gente deve criar os nossos filhos? Irmão? O que a Bíblia diz? Isso corre num fluxo natural e automático. Só que muitas das vezes nós estamos preocupados com esses comportamentos que têm a sua importância, mas que deveriam correr meio que no cumprimento de Hebreus, capítulo 8, verso 8 ao 10, não ensinará mais homem a homem, nem irmão a irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu mesmo colocarei as minhas vontades, eu lá deslei, mas eu coloquei vontade aqui agora, lá no texto, colocarei a minha vontade dentro do coração de cada um. Então, esses assuntos, eles deveriam ser meio que num fluxo automático, nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Há assuntos mais difíceis, e realmente a gente requer da ajuda de irmãos, né? Mas por que nós nos perdemos nesses assuntos tão fácil, tão simples, né? Porque muitas vezes nos falta o cumprimento básico, que está aqui relatado, a vontade básica do Senhor para como criar filho, né? Como ser um bom funcionário, um bom patrão, e tantas perguntas, né? Mas a vontade básica do Senhor porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade do Senhor é que nós nos santificamos, que a própria Escritura vai nos dizer, tem santificação, ninguém verá o Senhor. E a gente não se atenta para o quanto e o quão facilmente nós somos contamináveis. Contaminados e contamináveis. Não sei se é a mesma coisa, mas caso não for, eu deixo as duas colocações. Como nós somos facilmente contaminados? Nós não estamos, como diz Efésios capítulo 6, em tempo e nem em permissão do Senhor para lazer e entretenimento. Nós não estamos. Não existe isso nas Escrituras. Nós estamos em batalha, em guerra. Nós estamos igual os soldados ucranianos lá nas trincheiras. Lá não é mais um país debaixo do Estatuto de Paz.
como nós vivemos aqui no Brasil. As leis referentes à paz são uma, referente ao estado de guerra são outras. E eles estão em guerra lá. Então, eles dormem com a arma em cima do peito, um olho fechado e outro aberto, coração muito acelerado sempre, e o medo, o pavor, a vigilância tomam conta, tirando o medo e o pavor, sobrando só a vigilância. Assim, nós devemos estar, porque até essas preocupações externas, vamos dizer assim, ou secundárias, de moldes doutrinários, acabam muitas das vezes nos relaxando. Por quê? Porque eu tenho pendurado na porta da geladeira, como é que se chama? Um passo a passo, né? Eu tenho ali na porta da geladeira, existe um nome aí que a gente usa, que agora um checklist, pode ser esse nome também, de como proceder. Então, eu vou entrando numa zona de conforto aí. Porque eu vou na reunião na quarta, eu escuto lá o pregador, volto para casa, dou um abraço na minha esposa, faço almoço, saio, volto. Isso vai gerando uma zona de conforto que vai me levando a estar em doutrinas de Cristo, mas não estar mais em Cristo. Então, a prioridade do Senhor é a santificação. O que é a santificação? É o sair para fora. É o estar fora do mundo para estar separado para o Senhor Deus. Então, eu posso estar seguindo essas doutrinas que até me acomodam. As irmãs usam o véu, usam a saia, né? Como nós vimos, passamos na frente de uma igreja cristã ontem, estavam todas as irmãs saindo de saia, mas uma das irmãs lá, expondo ali a sensualidade gritante ao externo, a olho nu, que as pessoas podiam notar, o quão não mais o era, porque sempre é muito mais intenso no nosso coração do que aquilo que realmente a gente mostra. A gente nunca expõe toda a perversidade que está no nosso coração, porque a gente tem mais medo e constrangimento da sociedade a qual a gente está inserido, muitas das vezes a sociedade cristã e as leis dos homens, do que propriamente a Deus. E aí não estamos em Deus, porque se o meu comportamento de usar uma saia até o tornozelo, usar véu na hora das reuniões, e tantos outros comportamentos que eu tenho, é porque eu tenho um temor pelas pessoas com quem eu convivo, e eu não quero ser desagradável, etc. A sociedade ali a qual eu frequento, leis dos homens, e assim sucessivamente, eu não estou separado para Deus. De nada isso aí me traz validação. Então, guardar as doutrinas, elas são importantes e necessárias. E quem está em Cristo sempre vai guardar as doutrinas. Mas nem sempre aquele que guarda as doutrinas está em Cristo. Quem está em Cristo e automaticamente está no Pai, sempre vai guardar as doutrinas. Mas nem sempre quem guarda as doutrinas estão no Pai, né? Então, qual é a nossa santificação? Ela é mais do que práticas visíveis aos homens. E, consequentemente, também são práticas visíveis aos homens. Mas, consequentemente, é uma causa, é um resultado, né? E no verso, continua, mesmo o capítulo 3 continua. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e concupiscência, que é desejo sem freio, como faz os gentios que não conhecem a Deus. Que nenhum homem oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. No verso 7, nós podemos decorrer para Gálatas, não vou abrir lá o texto, que creio que o Espírito Santo já está encerrando aqui.
Mas no verso 7 nós podemos decorrer para Gálatas, que vai falar das obras da carne, capítulo 5. Nós podemos decorrer para Efésios, capítulo 4, verso 29, 30, 31. Não saia de vossa boca nem uma palavra torpe, que quer dizer nojenta, mas somente palavras boas para edificação. Ou, em outras traduções, palavras que deem graça. Graça é um favor imerecido, os irmãos sabem, né? Aos que ouvem. Então, o que a gente está falando? Dá graça aos que ouvem ou alegra a carne? Ah, a gente foi agradável, gerou resultado, mas para quem? Então, nós podemos decorrer para o apóstolo Pedro, que ele fala, as imundícias do vosso coração. Nós nos atentarmos em ler e ouvir as duas cartas do apóstolo Pedro, que foi pastor, foi presbítero na Assembleia Local da Judéia, nós ficaremos ouvindo essas duas cartas por anos, até conseguirmos absorver uma porcentagem do conteúdo e praticar uma porcentagem ainda muito menor. Então, tudo o que nós fizemos é importante para Deus. Mas ele nos chama a algo mais importante, que torna o que a gente pode ver nos nossos irmãos, vamos dizer assim, secundário. Porque muitas das vezes o irmão que está visivelmente em alguma prática errada, ele já está muito mais em seu coração não separado para Deus. Entrega ao mundo, entrega a Satanás, entrega a carne. Lembramos o que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando Pedro tenta persuadi-lo a não se entregar em nosso lugar. Os dois hinos que nós cantamos antes, sobre o quanto o Senhor Jesus sofreu para morrer em nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, pouco tempo depois de dizer para Pedro que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu, o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens e não de Deus. Então, é muito fácil nós apresentarmos doutrinas, ensinamentos, que são moralmente corretos e bonitos. Porque o que o Pedro, nosso irmão e apóstolo, e também presbítero, estava sugerindo era bonito. Ele queria preservar, cuidar do seu rei, porque os judeus não tinham a visão que hoje está ampliada para nós através do apóstolo Paulo sobre a graça. Para eles, o Senhor Jesus reinaria lá fisicamente, implantaria o reino prometido por Davi. E isso não aconteceu. Então, óbvio que Pedro, ele teria que preservar o Senhor. Então, não há ali uma aparente contradição doutrinária aos salmos, aos profetas e à lei, que anunciaram aquele ambiente, aquele momento onde o rei seria aclamado e reinaria de Israel para todo mundo. Como diz em Mateus 24, em Atos capítulo 1 e 2. Então, os judeus estavam esperando isso. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele traz as escrituras, irmão. Ele traz o que ele tem da lei, dos profetas e dos salmos, para preservar o Senhor. Mesmo assim, o Senhor fala para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens e não de Deus. Agora, irmãos, fica uma pergunta cruel para nós fazermos. Quanto de nós, o que nós cogitamos, lendo as escrituras sagradas, como Pedro a citou ali, como Pedro se embasou nela, como nós vemos em Lucas 9, do verso 50 a 56 também, quando eles entram em Samaria e não são recebidos, e vão ter que dormir na rua, aí eles ficam chateados e citam Reis capítulo 1, verso 10, ou 10, verso 1. Senhor, quer que nós mandamos descer fogo do céu e queima todo mundo, aí como fez o profeta Elias. Eles estão citando os profetas. Aí o Senhor Jesus responde para eles: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir, mas salvar o homem. Então, quantas das vezes nós citamos os profetas, os salmos, a graça, o Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas,
para nós mesmos. Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Veja, quando Deus nos leva a Cristo, esse é o maior triunfo que nós temos. Porque a partir desse momento, nós estamos reunidos ao nome dele, como diz Mateus capítulo 16, capítulo 18, sobre a igreja. Nós estamos reunidos ao nome dele, porque significa a vontade dele, e não a dos homens. Então, quanto de nós ainda entende as escrituras sagradas na cogitação, nas ideias dos homens? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Veja, Pedro era um judeu, um conhecedor das leis. Quando Deus, em Atos 10, desce um lençol e diz para Pedro, Pedro, mata e come os animais envoltos àquele lençol, o apóstolo Pedro disse, eu nunca comi carne contaminada. Veja o zelo que ele tinha. Olha como ele era praticante. Nunca. Você sabe o que é nunca? Nós conseguimos entender o que é nunca? Nós não temos noção do que é nunca. Ninguém de nós pode dizer, eu nunca infringi tal lei. Nunca olhei para uma mulher com coração impuro, nunca menti. Ninguém de nós, mas Pedro pôde dizer isso. Nós temos noção do que a gente está fazendo, reunidos ao nome do Senhor Jesus, a gente tem noção de diante de quem a gente está? Putin e um cachorrinho adestrado, o cachorrinho deveria meter mais medo na gente comparado a estar diante do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse? Não temais que podem matar a carne. Antes temai a Deus que pode fazer alma e corpo perecer no inferno. Então a gente tem noção do quanto nós ofendemos a Deus, distorcendo as escrituras sagradas com a nossa esposa. Muitas das vezes Deus nos chama para orar, e aí a esposa quer fazer alguma coisa, dar uma atenção para a gente, e a gente descaradamente cogita coisas dos homens, e ainda com a maior cara de pau e na maior carnalidade, cita para o Espírito Santo. Não, tem que agradar a família, está escrito lá. Quão mal, a gente tem noção de quão mal a gente é, e de quão a gente cita as escrituras, cogitando coisas dos homens. Nós não estamos falando aqui de qualquer irmão. Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro, que recebeu diretamente de Deus a revelação de quem era Cristo. Quanto de nós ainda está contaminado pela cogitação, pelo ponderar de homens? Então a gente esquiva de falar, às vezes, as coisas para o esposo, para a esposa, para os filhos. Por quê? Porque não cogitamos as coisas de Deus. Porque a gente é mau, a gente não está separado o suficiente para Deus. Então temos medo e achamos que vamos perder o filho, vamos perder a esposa, vamos perder o marido. Primeiro que nada ganhamos para que possamos perder. Cristo é tudo em nós. Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Então há muita cogitação da nossa parte como homens naturais ainda. Quanto cogitamos? Não, nada a ver olhar essa série, porque vai ensinar coisas boas. E poderia aqui eu trazer uma infinidade de cogitações aqui, que lá no íntimo do nosso espírito, porque Deus colocou o seu espírito em nós, nós sabemos que é do homem. Embora a gente seja versátil em obedecer, eu estou reunido com os irmãos, ao nome do Senhor. Legal, legal. As escrituras que eu tenho que ser um pai assim, assim, assado. Estou sendo um pai assim, assim, assado. Legal. Mas é de homens? É cogitação humana, porque isso nos traz um benefício natural? Ou é revelação de Deus? Porque Deus quer que assim a gente seja. Então, o objetivo do Senhor, para nós, que santificação, a gente deve entender que significa separação, é que nós venhamos nos separar do homem.
e andar em espírito no Senhor, em unidade com o Senhor, automaticamente, todo aquele que está em Cristo, automaticamente recebe do Senhor as suas doutrinas. Vai entender, vai aprender as doutrinas de Cristo. Cada um no seu tempo, cada um na sua medida. Já o é andar no homem quando a gente diz que sabe o que não sabe. Quando alguém questiona uma doutrina do Senhor e a gente não quer se sentir sem resposta, e a gente fica falando um monte de besteira e ainda citando o nome de Deus ainda. Não, Deus não se importa, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Temos noção do que a gente está fazendo? A gente tem noção? Porque pouco ou nada nos é importante ensinar qualquer coisa. Nós não temos o desejo de ensinar nada. Quem ensina é o Espírito do Senhor. Ele nos movendo a uma resposta que ele dá, nós a falaremos. Porque o silêncio, ele é muito melhor que palavras de tolos. Então, o Espírito Santo de Deus que em nós habita, ele quer nos conduzir a Cristo. E Cristo nos conduz ao Pai. Então, muitas preocupações eu tenho percebido, e o Espírito tem nos chamado para esse dia, sobre essa vida. Então, a gente cogita muito qual faculdade eu vou fazer, qual trabalho, qual... Tudo isso tem a sua importância, mas meio que segue um curso automático quando nós nos santificamos. Então, qual é a vontade de Deus? No verso 4, eu acho que é o 4 ou 3. 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ela é ampla, né, irmãos? Ela é muito ampla. E não nos cabe querer forçar ninguém a se santificar. Porque é um estado espiritual do Pai nos levar a Cristo. Hebreus 12 diz, o Pai disciplina o Filho que ama. Não nos cabe colocar essa disciplina salvo as ordenadas, e vou abrir uma aspa aqui para não trazer uma explicação prolongada, e secundárias, fecho aspa, do espírito para o corpo. Num determinado padrão moral, o irmão insistindo, o irmão deve ser retirado do corpo, com o tal não devemos nem sequer comer. Então, salvo a esse ponto, devemos nós tomar posições que o Espírito já predeterminou e já nos orientou pelas Escrituras. Mas que relevância isso tem se nós não estamos separados para o Senhor Jesus? Que relevância isso tem? É o sujo cuidando do mal lavado. É cumprir-se, Romanos capítulo 2, tu que diz que não deve furtar e furta. Tu que diz que não deve mentir e mente. Então, qual é a relevância nisso? Eu tratar de um problema, de um pecado que o irmão está externamente visível, enquanto eu tenho outros ainda a ser tratados. Então, a santificação, essa é a vontade do nosso Deus, irmão. E no verso 8, verso 7, dá para continuar no verso 7. Porque Deus não nos chamou para imundícia. Quanta imundícia, irmão? Quanta imundícia no celular, não vou me ater aqui, porque o Espírito Santo já falou, tenho certeza absoluta, e provavelmente muitos vão dizer nada a ver, né? Que é o em voga hoje, né? Então, verso 7, porque Deus nos chamou, não nos chamou para imundícia no notebook, nas palavras, nas companhias maliciosas, nas amizades maliciosas, imundas. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E isso é um processo, irmãos, que nós não podemos nos ater muito para com os irmãos, a não ser para conosco mesmo. Porque é individual no nosso relacionamento com o Senhor, de nós sermos tornados pelo Senhor um com Ele. Então, o que nós podemos fazer é ter compaixão, misericórdia e orar, né? Isso que nós podemos fazer. Verso 8. Porquanto quem despreza isso
não despreza o homem. Então, eu quero encerrar nesse verso aqui, e deixo para os irmãos a reflexão e trazerem uma continuação, tendo o chamado sobre para isso, mas quero encerrar nesse verso. Porquanto, ou portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus disse ao apóstolo Pedro, nosso amado irmão, com quem estaremos em breve? Arreda-te de mim, porque não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Então, veja, o apóstolo Pedro, que nunca comeu nada contaminado, e aqui nós lemos no verso 7, porque Deus não vos chamou para a imundícia ou para a contaminação, né? Ele foi chamado daquele que cogita as coisas dos homens. Então, Satanás achou a sua carne e conseguiu expor a sua carne à alma de Pedro, e Pedro ele andou segundo os homens. O mesmo irmão que há pouco tempo atrás tinha recebido do próprio Deus, tinha sido levado pelo próprio Deus, o próprio Deus levou Pedro a Cristo e revelou para Pedro quem era o Cristo. E pouco depois, esse mesmo irmão, ele dá lugar à carne. Nas escrituras, irmão, nas escrituras. Então, é comum nós fazermos isso. É comum. Por isso que nós estamos, como diz Efésios capítulo 6, em guerra. O entretenimento, ele vem para amortecer o nosso espírito, ou a nossa alma, né? Aí eu teria que explicar, mas não há necessidade. Para que a carne, ela leve as nossas decisões a decisões de homens. Mesmo que a gente use a Bíblia, use a palavra de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, não está relacionado com essas nossas decisões. Então, portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, como diz Hebreus 8, do verso 8 ao 10, nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele nos chama à santidade. Ele nos chama a nos separar do mundo, a nos separar do pecado, da imundícia que está tão grudado em nós, tão grudado em nossa carne, não tem como desgrudar, não tem lavagem que possa lavar nossa carne da imundícia. Então, nós temos que deixá-la mortificada, o que nós publicamente assumimos quando nós descemos as águas batismais, né? Temos que deixá-la crucificada e sempre é do Espírito ou é de homem? É do Espírito ou é de homem? E o próprio Espírito Santo que habita em nós, cujo Pai nos levou o Filho nos ortogou o Espírito, não nos deixou só, e o Espírito habita em nós, ele com certeza, irmãos, ele nos deixa muito bem claro. Somos indesculpáveis quanto às imundícias. Podemos, sim, estarmos inocentes em alguma doutrina que não entendemos, praticamos errado. Podemos, sim, estar, abre aspas, na bênção da ignorância, fecha aspas. Mas ninguém está indesculpável quanto às imundícias, porque essas o Espírito Santo nos deixa bem claro. Cada palavra torpe que sai da nossa boca, cada pensamento impuro, cada desejo natural do homem, embora travestido de uma falsa moralidade, vontade de Deus, tudo isso fica bem latente em nosso espírito quando estamos nos desviando dessa santidade, que é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida pura, santa, vestidos brancos para a volta do nosso Senhor Jesus. Isso é agradável a Deus e é o desejo de Deus Pai para nós, os seus filhos.
Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Pai, como cogitamos, de fato, as coisas dos homens, Pai. Tantas coisas que o Senhor trouxe, Pai, ao meu coração, Pai, à minha mente, Pai. E tenho certeza, Pai, que tu trouxe também, Pai, aos irmãos, Pai. Se estamos aqui, Pai, de fato, Pai, de coração puro, Pai, buscando, Pai, a crescer, Pai, numa fé sincera, Pai. Porque, Pai, sem esse tipo de fé, Pai, é impossível, Pai, agradar ao Senhor, Pai. E, Pai, o assunto, Pai, aqui, Pai, de hoje, Pai, que foi a santidade, Pai. Pai, era impossível para nós compreendermos, Pai, aqui, Pai, como o irmão disse, Pai, por mais que possa parecer simples, Pai, que sempre colocamos, Pai, a santidade, Pai, numa caixa, Pai, de regras, do pode, não pode, de coisas, Pai, que são, às vezes, exteriores, Pai, aos homens, Pai. Mas, Pai, santidade, Pai, de verdade, Pai, só é possível quando olhamos para Cristo, Pai, porque Ele se santificou por nós, Pai, como diz ali em João, Pai, para que nós fôssemos santificados, Pai, pela verdade, Pai, pelo Espírito da verdade, Pai, que está dentro de nós. Pai, discernir isso, Pai, em nossos corações, Pai, na nossa mente, Pai, que estamos contaminados, Pai, essa é a verdade, Pai, contaminados pela carne, Pai, que ainda, Pai, vivemos ainda, Pai, neste corpo, Pai, de morte, Pai, está num fluxo, Pai, natural, Pai, de morrer, Pai, literalmente. Pai, nos ajude a discernir, Pai, isso, Pai. Que a nossa santidade, Pai, primeiramente, como diz o significado, o cerne da palavra separado, Pai, que seja somente para o Senhor, Pai. Às vezes nos separamos, Pai, nos santificamos, Pai, para tantas outras coisas, Pai, não para o Senhor, Pai. Como o irmão muito bem trouxe aqui, às vezes nos santificamos, Pai, pelo padrão, Pai, moral, social que vivemos, Pai. E sabemos, Pai, que vamos, entre aspas, sermos rejeitados se não nos comportarmos daquele jeito, Pai. Pai, o quanto, Pai, da nossa santidade temos, Pai, ofertado somente para o Senhor, Pai. Tem sido para o Senhor, Pai. Pai, santifica, Pai, naqueles pensamentos, Pai, mais obscuros, Pai, naquelas coisas, Pai, mais profundas, Pai, que os homens não veem, Pai, que possa começar dali, Pai, deste lugar, Pai, como seguindo, Pai, da mensagem, Pai, que foi pregada, Pai, que foi aqui falado, Pai, alguns dias atrás, Pai, naqueles cômodos, Pai, que ninguém vê, Pai, estão completamente bagunçados, desajustados, Pai. Pai, é tão bom, Pai, fazer parte, Pai, da tua comunhão, Pai. Porque, Pai, só a tua comunhão, Pai, com o Senhor, Pai, nos traz, Pai, mensagens, Pai, tão profundas, Pai, que vão ali, Pai, no cerne, Pai, que vão na raiz, Pai, que não tratam, Pai, só das superfícies, Pai, das pontinhas do iceberg, Pai, que são visíveis, Pai, mas profundamente, Pai, há, Pai, um iceberg, uma estrutura muito, muito maior. E o Senhor, Pai, é este, Pai. Nenhuma psicologia, Pai, nada, Pai, nenhuma filosofia humana, Pai, nada, Pai, é capaz, Pai, de fazer, Pai, que o Senhor faz, Pai. Então, Pai, que possamos nos nortear, Pai, em olhar para o Senhor, Pai, aquele que se santificou primeiro, Pai, é o Santo dos Santos, Pai, ao qual podemos ver, Pai, que é o Senhor, Pai, é a expressão de Deus, Pai. Possamos olhar para o Senhor, Pai, que a nossa santidade, Pai, que a nossa separação, Pai, seja para o Senhor, Pai. Como o irmão disse, consequentemente, sim, Pai, os homens vão ver, Pai, nós veremos, isso ficará visível, Pai, mas que isso seja consequência, não o nosso motivador, Pai, o nosso motivador. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, que aqui estão, Pai. Que o Senhor fale assim como o Senhor falou comigo, Pai. Cada um dos irmãos aqui. Obrigado pelo irmão Alex, Pai, que o Senhor trouxe essa palavra, Pai, teu servo, Pai, que tem buscado, Pai, tem crescido, Pai, no Senhor, Pai, continua, Pai, sustentando para o teu servo, Pai. Obrigado, Pai, por ele estar aqui, Pai, trazendo a palavra, Pai, para nós, Pai. E que, Pai, quando for, Pai, da tua vontade, Pai, quando estivermos assim preparados, Pai, não como hipócritas, não como homens, Pai, com os olhos, Pai, com cisco nos olhos, Pai, com traves nos olhos, Pai, também, Pai, possamos aqui, Pai, ser usados pelo Teu Espírito, Pai, não por nós mesmos, Pai, pela necessidade, a auto-necessidade de falar. Muito obrigado por esse momento. Abençoa cada um de nós, Pai. Nos dê um dia que permaneçamos na Tua presença, Pai, meditando, crescendo nisso. Essa oração que eu faço. Em nome de Jesus.
Amém. 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 É isso. Graças a Deus pelo Espírito dele.